No último dia 25, nós vimos a tragédia que aconteceu em Brumadinho. Porém, não é só no Brasil que essas coisas acontecem. Então, nós separamos 10 acidentes envolvendo barragens por todo o mundo. Veja aí a lista. Número 1. Em 19 de julho de 1985, no vilarejo de Estava e Teseu, aconteceu o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração controlada pela Prealp Minerari. Basicamente, uma barragem superior se rompeu primeiro, levando ao colapso da barragem de baixo. O rompimento deixou 268 mortos, derrubou 63 prédios e 8 pontes. Mais de 180 mil metros cúbicos de lama e areia desceram no rio abaixo a mais de 90 km por hora. Mariana. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira até o momento, no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem Fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avança pelo Rio Doce. Várias pessoas ficaram desabrigadas, com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Além disso, ainda os impactos ambientais, que são incalculáveis e muito provavelmente irreversíveis. O acidente em Mariana liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama. Apesar de não possuir, segundo a Samarco, nenhum produto que causa intoxicação no homem, esses rejeitos podem devastar grandes ecossistemas. O rompimento da barragem afetou o rio Gualaxo, que é afluente do rio Carmo, o qual deságua no Rio Doce, um rio que abastece uma grande quantidade de cidades. À medida que a lama atingia os ambientes aquáticos, causava a morte de todos os organismos ali encontrados, como algas e peixes. Após o acidente, vários peixes morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e também em consequência da obstrução das brânquias. O ecossistema aquático desses rios foi completamente afetado e, consequentemente, os moradores que se beneficiavam da pesca. A grande quantidade de lama lançada no ambiente afeta os rios não apenas no que diz respeito à vida aquática. Muitos desses rios sofrerão com assoreamento, mudanças nos cursos, diminuição da profundidade e até mesmo soterramento de nascentes. A lama, além de causar a morte nos rios, destruiu uma grande região ao redor desses locais. A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto pelo material. Número 3. No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho. Menos de 4 anos depois do rompimento da barragem anterior, a cerca de 65 km da capital do estado, Belo Horizonte, a barragem de rejeitos controlada pela Valve se rompeu. Mais de 110 pessoas morreram e mais de 230 ainda estão desaparecidas. Não vamos entrar muito em detalhes, pois já existem muitos outros vídeos aí na internet explicando muito bem sobre o que aconteceu em Brumadinho. Buffalo Chick. O desastre ocorrido em 26 de fevereiro de 1972, quando a barragem de condução de carvão da Bristol Coal Company, localizada em uma encosta em Logan County e Virgínia Ocidental, estourou 4 dias após de ter sido declarada satisfatória por um inspetor federal de Minas. A inundação resultante desencadeou cerca de 132 milhões de galões americanos, cerca de 500 mil metros cúbicos ou 500 milhões de litros, de águas residuais negras, com uma altura de 9,1 metros, sobre os moradores de 6 cidades carboníferas ao longo do Buffalo Creek Hollow. Deu uma população de 5 mil pessoas, 125 foram mortas e 1.121 ficaram feridas e mais de 4 mil foram desabrigadas. 507 casas foram destruídas, além de 44 casas móveis e 30 empresas. Em seus documentos legais, a Bristol Coal ainda referiu o acidente como um ato de Deus. Número 5. O desastre de Mount Polley ocorreu em agosto de 2014, quando uma barragem que continha rejeitos tóxicos de mineração de cobre e ouro colapsou, causando o maior desastre ambiental na história da mineração do Canadá. Cerca de 24,4 milhões de metros cúbicos foram despejados. O rompimento foi causado pela falta de estrutura adequada na fundação da barragem. South Fork.
No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1889, no dia 1º de junho, aconteceu um evento que mudaria para sempre a vida dos habitantes regionais. A data não foi a primeira a registrar vazamentos nas barragens, que já havia sofrido com alguns problemas nos meses anteriores e não foram controlados de maneira correta. Quando um grande período chuvoso tomou conta de toda a região, a cidade de Johnstown, localizada a alguns quilômetros da antiga barragem, foi tomada por uma devastação de ondas com mais de 12 metros de altura e mais de 50 km por hora. O episódio, que precisou de apenas 10 minutos para causar toda a destruição, registraria a baixa de mais de 2.200 pessoas para um município de aproximadamente 30 mil habitantes. Número 7. Em setembro de 2008, na China, ocorreu um acidente onde uma barragem de uma mina de ferro transbordou. Isso atingiu um depósito de resíduos da mina de ferro e causou uma avalanche com escombros. 128 mortes foram confirmados na época, mas mais de 200 realmente faleceram. Falha na barragem de Gleno, província de Bergamo, na Itália, em 1923. Desde sua construção, o projeto ficou conhecido pelos grandes problemas financeiros que acumulou. Longe de contar com os investimentos ideais, a barragem de Gleno sofreu com várias alterações em relação ao modelo original que se almejava, tornando sua estrutura menos resistente e incapaz de atender ao volume de água. Quando foi o dia 1º de dezembro de 1923, a barragem não aguentou mais a pressão da água e acabou se rompendo, gerando mais de 4,5 milhões de metros cúbicos de lama derramada em várias cidades, que foram totalmente dizimadas na ocasião. Número 9. O desastre de Aberfan aconteceu em uma mina de carvão na vila galesa de Aberfan. Matou 116 crianças e 28 adultos. Isso aconteceu no dia 21 de outubro de 1966. O colapso aconteceu em função do excesso de água acumulada. Mais de 150 mil metros cúbicos de água desceram em alta velocidade pela montanha. Reservatório de Banqiao e Xichman. No leste da China, em 1975, mais precisamente na cidade de Zhongmadian, a barragem popularmente conhecida como Barragem de Ferro, no reservatório de Banqiao e Xichman, era responsável por abastecer diversas cidades do país naquela época. Um período chuvoso, que era estimado para o ano inteiro, atingiu a região em apenas 24 horas, e a má construção das estruturas fizeram com que suas barragens perdessem a sua estabilidade e então se rompessem. O episódio, além disso, ficou registrado como o desastre com barragens mais fatal já visto na história, contando com o falecimento de mais de 171 mil pessoas, e ainda há fontes não oficiais que apontam mais de 200 mil e a perda de aproximadamente 1,7 bilhões de metros cúbicos em água potável. Então foi isso, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o like, se inscreva e compartilhe com seus amigos para dar uma força no canal, que está apenas no começo. E se quiserem a parte 2 desse vídeo, deixem nos comentários. E também, só para lembrar, o canal ele ainda está no começo, mas nós vamos tentar postar vídeos todos os dias. Então, valeu, falou e fui!